Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os participantes do terceiro Colóquio Nacional de Fraseologia Portuguesa. De 23 a 27 de junho, nós tivemos 10 palestras, contando com esta agora, que não é a palestra de encerramento, mas é uma das palestras que nós gravamos. Então, ao longo da semana, na segunda-feira tivemos 2 palestras, hoje, na parte da manhã, tivemos mais 2 palestras, nos demais dias tivemos uma palestra, e tivemos também mais 3 ou 4 palestras gravadas. E eu não poderia também, na condição de organizador do evento, deixar de passar de dar minha fala, né? Uma vez que eu sou pesquisador também da área, deixar minha marca, as minhas digitais, no terceiro Colóquio Nacional de Fraseologia Portuguesa. Então, quero mais uma vez agradecer toda a equipe de organização, monitores, palestrantes. Quero fazer um agradecimento em particular ao professor Valdemir Miotello, que é o editor da Pedro e João Editores, por todo o seu apoio, né? Inclusive, foi uma semana muito produtiva, porque nós chegamos a produzir o livro de resumos, né? Com ISBN e tudo. Quer dizer, com toda aquela ficha que se exige para um trabalho científico. E hoje, nesse momento, eu escolhi como tema algo que eu já venho pesquisando já há algum tempo, e é uma fala que eu compartilho, embora ela não esteja agora presente, mas esteve pela manhã dando um alô diretamente da Espanha, que é a professora Carmen Mellado Blanco, que nos últimos 2, em 23 e 24, na verdade, bem antes, talvez 22 a 24, deu uma supervisão muito especial, muito gentil, generosa, para o meu pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Compostela, Santiago de Compostela. Então, quero fazer um agradecimento também a Carmen Mellado Blanco. O tema que nós escolhemos para a nossa fala, uma fala simples, mas apenas dando notícia para vocês, todos os participantes, nós batizamos de Rastros do Sagrado, expressões idiomáticas bíblicas, isto é, de origem bíblica, na literatura brasileira do século XIX, que nós chamamos oitocentista. Muito bem. Nós estamos aí apresentando para vocês a figura a imagem do livro. Eu cheguei a publicar em 2024 um livro em parceria, né? Uma parte teórica apresentada pela Carmen Mellado, e eu aplicando a parte teórica dela na literatura para fazer a recolha das expressões idiomáticas. Então, o objetivo da nossa pesquisa, que eu estou agora compartilhando com todos vocês, foram pelo menos 4 ou 5 objetivos. O primeiro, analisar 40 expressões bíblicas na literatura brasileira no século XIX, correlacionando suas dimensões semânticas com os contextos originais das obras. Propor um modelo teórico, metodológico, inovador para o estudo da fraseologia bíblica na literatura oitocentista, destacando sua importância para a análise diacrônica do português. Então, o campo temporal, né, delimitado foi, portanto, o século XIX e toda aquela literatura disponível para pesquisa
principalmente graças à Biblioteca Digital da USP, a gente pôde rastrear as origens e transformações das expressões bíblicas na literatura brasileira do século XIX, examinando, inclusive, sua adaptação e popularização, que eu chamo de dessacralização, que é uma discussão que rende bastante. Então, a ideia foi, nesse estudo, examinar o valor semântico dos chamados bibleísmos na literatura brasileira do século XIX, ressaltando sua relevância para a lexicografia histórica e o entendimento português literário. No quadro teórico, nós não vamos aqui fazer um desfile de autores, mas nós nos filiamos àquela abordagem teórica, e talvez seja da própria, predominante hoje na fraseologia geral. Nós entendemos que o fraseologismo cristalizado ou expressão idiomática em uma língua específica é caracterizado por um significado que transcende a soma semântica de seus constituintes e que geralmente, aí eu quero grifar o geralmente, não permite uma interpretação literal, uma interpretação ipsis verbis. E por isso que nós chamamos durante a nossa pesquisa de expressão idiomática, que caracteriza bem semanticamente esse tipo de estrutura, né? Com a fixação com uma estrutura fixa na própria estrutura sintagmática e também uma fixação no sentido ou no significado que nós atribuímos. Então, uma expressão idiomática, muitas vezes, diz assim, não, o sentido é idiomático, é cristalizado. Mas quando nós falamos que estas expressões fixas são cristalizadas, é na forma e também no seu conteúdo ou significado. Então, ora eu gosto de trabalhar, eu reconheço que os termos, eu não considero a priori, assim, até do ponto de vista lexicográfico, dizer que expressão idiomática é locução idiomática, ou frase feita. Eu até consigo fazer nuances, né? Ver matizes ali. No entanto, por exemplo, eu entendo que locuções, o que eu estou chamando de locução idiomática, a rigor, em algum contexto ali, ou em determinada abordagem, na verdade, uma expressão idiomática. Mais cedo, durante a fala da Rose, eu até falava que, sendo influenciado pela formação da Rose, eu me lembro que no início, em 2010, ou antes, talvez, a Rosemary Plantin, ela falava em uma das propriedades das expressões idiomáticas, ou fraseologismo, ela falava com muita frequência na minha formação com ela, né, a condição de orientando, em pluriverbalidade. E eu sempre concebi que um modelo canônico desta pluriverbalidade era a locução idiomática. Isto é, uma locução que tenha verbo e que tenha uma parte argumental, com uma fixação sintagmática, linear, e também com a fixação na idiomaticidade. No entanto, o desafio nosso aqui é encontrar essas expressões de origem bíblica, portanto, com um significado idiomático ali fixo na Bíblia, ou, no meu olhar, fixo na Bíblia, né?
porque a Bíblia, muitas vezes, não é o sentido literal, mas o contexto bíblico, ele permite até aquela interpretação, e quando eu vou para a literatura, encontro essa expressão idiomática de origem bíblica, já com novo significado. E aí, por isso que eu chamei de dessacralização. Ela deixa de... Ela tem rastros do sagrado, mas a literatura, ela populariza, né? Toda a literatura é ficcional, é profana, a rigor, quando nós comparamos com os textos sagrados. Então, tal construção representa uma unidade fraseológica cuja compreensão demanda, portanto, conhecimento prévio do seu uso convencional no discurso. Isto é, saber previamente o significado idiomático de uma expressão de origem bíblica, pelo menos requer que eu leia o texto bíblico, o texto sagrado, que foi o que eu fiz, né? Fui lá ao texto sagrado, leio, vejo o sentido idiomático ali atribuído a partir da minha leitura ou a partir da exegese bíblica que se faz daquele texto sagrado, e a partir daí eu vou à literatura e, ao me deparar com uma estrutura semelhante, eu avalio se aproxima ou não daquele significado bíblico. Se aproximar, eu digo até que tem um valor que caminha mais para o sentido literal, né? Mas se distanciar, se tiver mais distante do significado bíblico, eu diria que ele está dessacralizando. Claro que as influências teóricas são das mais diversas, né? Pottier, eu trabalho com Pottier, Eugênio Cosset, eu também trabalho, né? A ideia de discurso repetido, combinação livre, tudo isso tem muito interesse no meu trabalho. A Meiado Blanco também, ela vai exercer uma forte influência nessa recolha, né? E ela foi assim de uma generosidade muito grande ao longo da pesquisa, porque eu estudava algo assim bem manual mesmo, lendo textos sagrados e textos literários, selecionando e ela dizendo, isso aqui está bom, não é assim. E ela coordenando, supervisionando todo o nosso trabalho. Traz também um pouco dos meus estudos mais recentes, né? Principalmente de 2010 para cá, portanto, praticamente 15 anos, estudos que nós já publicamos em livros, artigos, inclui também a própria tese de doutorado. O que nós fizemos, eu sempre me preocupei com relação aos estudos de expressões, principalmente quando eu faço levantamento, eu digo para mim mesmo, eu estou constituindo um corpus. Então, eu tenho, às vezes, uma preocupação de transformar a minha pesquisa sempre em produto. Por isso que uma das coisas mais recorrentes nas minhas produções de obras, né? Pelo menos umas 5 ou 7, eu vou estudar, por exemplo, eu tenho uma fixação na fraseologia literária para observar lá a presença dessas expressões idiomáticas, sejam bíblicas ou não, e é muito interessante que, no final, quando eu me deparo com 30, 40, 50, 60 expressões idiomáticas, eu mesmo digo, eu já fiz uma obra praticamente, né? Tá bom para publicar isso. E o meu interesse sempre é a datação também, né? Saber que determinada expressão idiomática no século XIX ela já tinha uma circulação, pelo menos no meio literário, tem aquele registro.
e, portanto, é uma forma de datação, de abonação e, entre aspas, de etimologia. No caso da Bíblia, é difícil a gente falar em etimologia, né? Porque teremos que remeter ao texto sagrado. Mas a gente diz, é de origem bíblica, né? Segue a tradição religiosa. Nesse estudo que nós produzimos tesauros, né, o dicionário propriamente dito, eu estou sempre preocupado com o sentido idiomático daquela expressão, com o contexto, com a variação fraseológica. O pesquisador, eu nunca esperei, eu sempre achei que eu encontraria nesse estudo, no primeiro instante, sinonímia, uma questão de sinonímia. Mas depois a Carmen Meado me chamou a atenção e disse, não, você não está diante de sinônimos. Você está diante de variação fraseológica ou uma outra expressão idiomática. Embora, na prática, quando eu faço levantamento, cerca de 300 casos de ocorrências, muitas ocorrências, eu ainda acredito que aquilo são sinônimos, pelo menos do ponto de vista idiomático, mas às vezes a estrutura é bem diferente, né? E isso acontece com léxico, com a lexia simples também, né? Uma expressão com vários significados ou vários significados representados por uma expressão. Tudo isso é importante, inclusive, para a tradução, né? Porque quão difícil para o tradutor, eu não sou tradutor, mas às vezes eu quero fazer as vezes de tradutor. E com a língua que eu gosto de trabalhar, como o espanhol. Mas sofro muito ao tentar traduzir, principalmente no caso de expressão idiomática. Qual é o equivalente mesmo? Aí o equivalente não é só na forma, na estrutura. A equivalência precisa ser semântica, né? E seguindo aqueles princípios da não composicionalidade. Uma das coisas durante que o pesquisador, a gente procura sempre ser fiel. Por exemplo, os textos literários que eu levei em conta aqui, de Alencar, por exemplo, alguns eu tenho em papel e foram textos do século XIX, a edição do século XIX. Então, todas as edições que nós trabalhamos aqui na obra, geralmente é a primeira edição. Eu não considerei a edição moderna, né? E, às vezes, a digitalizada traz uma série de distorções. E eu precisava também trazer parte do pressuposto, assim, por exemplo, o século XIX, a Igreja Católica tem um peso muito grande, né? A Igreja Católica, o catolicismo, é uma religião oficial no Império. E eu me perguntava se isso é verdade e se esse escritor é católico, por exemplo, que texto ou versão sagrada ele está seguindo. E aí nós escolhemos uma versão da Bíblia, chamada Santa Bíblica, que contém o Velho e o Novo Testamento, que são traduzidos em português segundo a Vulgata. Isso era importante também, porque a Vulgata vai exercer um poder muito forte no âmbito da Igreja Católica, e essa versão, essa tradução, é a de Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma versão de 1828. Então, eu disse, não, eu tenho que ter um contato com essa Bíblia, e as passagens bíblicas em que eu faço a recolha dos bibleísmos, eu tenho que reproduzir tal qual aquela versão. E é muito interessante, gente, quando nós pegamos uma edição de 1828, pegamos uma edição, seja católica ou digamos, evangélica, né? Numa visão mais pentecostal, por exemplo. Quando a gente pega e compara,
muitas vezes há uma diferença muito grande com relação à atualização do léxico. E, ao mesmo tempo, isso eu estou colocando agora para vocês, a expressão idiomática que é fixa na sua forma e no seu conteúdo, para mim, também é um índice importante para dizer da harmonia, muitas vezes, da tradução. Quer dizer, na Vulgata, está lá. Eu tive acesso também à Vulgata, em latim, está ali. Aí tem a versão do Antônio Figueiredo, né, de 1828. Ele é bem literal, ele reproduz a forma latina, ele é muito fiel nessa correspondência. E as traduções no século XIX, elas continuam nessa sintonia, nessa harmonia. E isso mostra que isso faz com que prevaleça realmente a tradição. Então, a tradição, digamos, oral da Bíblia, né, chega à Vulgata, vamos atualizar, e essa tradução da Vulgata, da versão da Vulgata, chega nas primeiras edições do século XIX, e principalmente, né, em Portugal, né, e os leitores, os escritores brasileiros têm forte influência europeia, né, não só de Portugal, mas da França, Itália, né, também. A própria Inglaterra vão exercer um poder, uma influência muito grande em se tratando até de acesso aos textos sagrados. Muito bem. Nós colocamos inicialmente que eu precisava trabalhar com um acervo, com um corpus digital, porque isso facilita para que eu possa fazer a recolha, né? E aí o acervo digital da Biblioteca Brasiliana, da USP, foi muito importante. Então, no decorrer dessa pesquisa fraseológica, o acervo digital da USP mostrou-se uma fonte primária inestimável, ao viabilizar a consulta a obras literárias integralmente digitalizadas de escritores brasileiros. Este recurso permitiu não apenas o acesso a documentos literários em versão completa, mas também a organização da seleção bibliográfica de forma cronológica, em ordem crescente ou decrescente. Então, a Biblioteca Digital da USP, ela permitiu que eu fizesse a recolha das obras e fizesse toda uma classificação por tempo, por ano de publicação, até por editora. Eu poderia estabelecer a lista seguindo algum parâmetro de classificação. E aí, com isso, foi que eu fiz. Eu garanti uma delimitação precisa da cobertura temporal centrada no século XIX. Por isso que todas as obras que nós selecionamos são obras publicadas nos anos 800, né, que eu chamo oitocentista. Então, a obra do século XVIII, aí não interessava, sim, obras do século XIX, principalmente obras publicadas a partir da segunda metade do século XIX. Então, veja que nesta pesquisa eu fui seguindo esse critério, porque eu tinha muito interesse, inclusive, na evolução, na diacronia. Se eu quisesse comparar com a versão mais moderna, né? Isso, olha, em 1800 e tanto, essa obra já trazia essa expressão idiomática, de origem bíblica. Então, a base literária, eu teria assim muitos escritores, mas por uma questão de já estar fazendo um trabalho há muitos anos sobre Alencar, eu trabalhei com algumas obras literárias dele e
por exemplo, as obras que vão desde 1857 até 1875. Praticamente já Alencar viveu pouco, 48 anos, essas últimas obras praticamente no final de vida. E aí, como são muitas obras, e a nossa pesquisa aqui, né, eu apenas dando uma demonstração do que nós fizemos, eu escolhi senhora, e veja um detalhe aí, eu boto senhora perfil de mulher. Quando nós pegamos uma edição moderna de senhora, só tem senhora, não tem o subtítulo. Mas eu considero por isso que eu vou sempre ao texto, à primeira edição, porque a primeira edição é a primeira edição do autor, né? Então, em senhora, tem assim, senhora, 2 pontos, perfil de mulher, volume 1, e também estudamos o volume 2, ambos publicados em 1875. Nós fazemos referência também à obra O Jesuíta, e aqui acolá nós colocamos outra, mas aqui estou destacando a ênfase que nós demos. Então, essas passagens bíblicas, nós acreditamos que elas tiveram repercussões nessas expressões do século XIX, e a versão bíblica é esta, que nós encontramos em versão digital também. Vamos pegar, por exemplo, uma das expressões, Deus proverá. Deus proverá é a cara. Isso aqui é uma homenagem à professora Rosimeire. Deus proverá foi a primeira expressão idiomática que eu ouvi da professora Rose. E ela falando de viagens, né? E eu preocupado com gastos, ela disse, mas professor, e aí e tal? Ela disse, Deus proverá. E por isso que nós colocamos aqui. Qual o sentido idiomático? Na minha seleção, eu quis, assim, eu quero expressão idiomática que guarde muito ainda o sentido idiomático previsto na Bíblia, e quando houver, eu não deixei de colocar aquela que dessacraliza, né? Quando eu coloco e chamo a atenção. Mas o meu primeiro instante aqui foi ver a forte influência da Bíblia na literatura, a forte influência do escritor levar a expressão idiomática de origem bíblica, inclusive com seu sentido idiomático, para a literatura. Só que na literatura, é como a professora Rose mais cedo colocava, o ponto de vista, né, Fernando, se você já colocar isso, o ponto de vista faz a diferença, o teu olhar, né? Da tua concepção. Então, eu acredito que é isso, né? Mas é muito provável também que um leitor de um texto literário que se depare com aquela expressão idiomática semelhante à que tem na Bíblia e diga assim, não, mas não é bem assim pelo contexto, não quer dizer, não tem contexto bíblico aqui. Ele traz, mas aqui ele, digamos, subverte. Mas aqui é o meu olhar em que o autor, muitas vezes, por ser religioso, que é o caso, por exemplo, de Alencar, ele vai sofrer essa influência religiosa. E tem outra coisa, né? É o texto sagrado. Se ele trouxe de lá, a tendência é ele não subverter. Qual o sentido idiomático? Expressa a confiança de que Deus cuidará do futuro e fornecerá o necessário. Aí tem a passagem bíblica em latim, certo? E tem agora o contexto em que aparece na obra de Alencar, no caso, Senhora, perfil de mulher. Ao contrário, tanto receio tenho de comprometer eu mesmo o meu futuro, que o confio à sorte. Deus proverá.
Embora a gente perceba aqui que ele traz uma forte influência do sentido da idiomaticidade bíblica, mas quando nós lemos o contexto da obra, é estranho, né? Porque, ao contrário, tanto receio tenho de comprometer eu mesmo no meu futuro, que o confio à sorte. Então, envolve a questão de sorte, destino, com o que Deus proverá. Aí veja que ele colocou no contexto que eu diria, não é contexto religioso. E isso é fascinante observar. Em outras obras, por exemplo, quando eu vou pesquisar Deus proverá em Alencar, eu encontro em seis obras, e com muitas ocorrências. Eu até colocava isso para Carmo Meiado durante a pesquisa, eu disse, puxa vida, dá vontade de escrever um trabalho só sobre Deus proverá na literatura de Alencar. Então, aqui, por exemplo, aparece a expressão já em As Minas de Prata. E aí, qual o sentido? É esse mesmo, eu presumo que seja esse, de confiança de que Deus dará sabedoria. E o que eu vou observar agora é o que eu chamo de variação fraseológica, em que se acrescenta. E aí já eu acho que é um nível de desacralização, que diz assim, o escritor, ele toma o a referência, né, em Gênesis 22, 8, ali na Vulgata, desculpe, naquela versão da Santa Bíblia, de 1828, que é uma tradução da Vulgata, mas ele acrescenta, ele coloca inteligência, não é? O que mostra essa inteligência, Deus, né? Não é bem o contexto, é o contexto da modernidade, você falar inteligência, não é bem o contexto bíblico. Aí, como eu achei interessante essa passagem As Minas de Prata, ele diz assim, breve, porém, só cuidou de reparar o erro passado, seu projeto estava formulado e pronto, se pudesse apoderar-se pelo ardil do roteiro, preferia esse meio, do contrário, subscreveria a condição do fidalgo, e quanto ao futuro, Deus e a sua inteligência proveriam. Aí, esse acrescentar aí me chamou a atenção, que isso na boca do personagem, né, é, de alguma forma, uma subversão, pelo menos do ponto de vista estrutural. E aí vem ciência, inteligência e religião. Uma outra expressão, e veja bem, eu estou dando aqui um recorte que aparece em perfil de mulher, mas na verdade são. Vocês viram que anteriormente eu mostrei uma série de obras. Todas as obras de Alencar, eu diria, ao longo de 2 anos, eu procurei fazer um máximo de leitura. E com muita lentidão, porque eu precisava ler calmamente cada expressão, porque às vezes ela está desautomatizada, ela não aparece no formato canônico, né? E ler de italiano é muito interessante, porque é esse sentido mesmo que aparece na Bíblia, uma retribuição proporcional ao esforço ou ao desgaste experimentado. Tem a passagem bíblica aí, que é em Levítico 24, 20, e tem a variação fraseológica, pena do talião, de italião, que aparece no texto literário. Pena de talião, dizia um velho advogado gotoso que voltava da valsa tão estafado como nunca o deixara a mais completa
defesa do júri. Então, essa passagem aí que aparece em perfil de mulher, certo? Às vezes, dentro da obra, desculpa, aparecem várias ocorrências. E eu descartei para cá, mas muitas vezes a pena de talião, em outro contexto, mesmo dentro da obra, receberia um novo sentido idiomático. Né? Eu poderia atribuir um novo sentido idiomático. Desculpa. Outra passagem que nós encontramos, beber um pouquinho d'água aqui, só Deus sabe. Essa é muito frequente até os nossos dias. Qual o sentido idiomático bíblico, né? E que eu encontrei também nas obras? O segredo é tão profundo e íntimo que apenas Deus tem conhecimento dele. Tem a passagem que é em Mateus 25, 35 a 36, e aparece também um contexto que nós colocamos aí, né? Reflita bem, meu tio, vou confiar-lhe meu segredo, um segredo que a ninguém neste mundo foi revelado e que só Deus sabe. Né? Então, que é muito próximo do sentido bíblico. Quer dizer, de alguma forma, é quase um sentido literal. Nós temos também passagem ser todo ouvidos, né? Muitas vezes é muito interessante que, ao longo da semana, e hoje em particular com a Rose, nós ouvimos que essas expressões idiomáticas são estocadas na nossa memória. E nós nem precisamos ler essas expressões em obra nenhuma. Muitas vezes ela fica na tradição oral. Ela é consuetudinária, digamos assim. Mas curioso é saber que algumas das expressões, e com muita frequência, eu fiquei assim, por exemplo, ser todo ouvido. Eu não pensei a priori que ser todo ouvidos era bíblico. Foi ao longo lendo, eu fui escolhendo aleatoriamente, muitas vezes, o texto sagrado. Então, por exemplo, se eu vou ler Mateus, eu gosto muito de Mateus, eu vou ler Mateus para ver o que é que eu descubro de expressão idiomática. Aí, às vezes, a expressão ela está bem canônica, bem estruturada. Às vezes, nós compreendemos que ali tem uma equivalência àquele modelo, certo? Então, aparece aí ser todo ouvidos, que é uma expressão idiomática, ela aparece, por exemplo, aparece em Mateus 20, de 26 a 28, os versículos, e aparece também em Alencar. Assim era todo ouvidos. Então, eu acho fascinante esse momento, porque é a própria fixação também sintagmática, linear, né? Sou todo ouvidos, atento às palavras da moça. Então, é um contexto muito próximo também ao sentido bíblico. Outra expressão que eu vi com muita frequência e aparece em um sertanejo, mais de uma vez, é cova dos leões. Quando eu digo mais de uma vez, são 2 ou 3 vezes, não chega a ser 5, né? Então, aí é muito interessante que há uma variação fraseológica. Cova dos leões eu vou encontrar na Bíblia, aparece aí em Daniel, né? E no contexto da obra literária, em várias ocorrências, eu encontro Cava dos Leões e Caverna dos Leões, todos remetendo a essa expressão Cova dos Leões em Daniel, tá certo?
Outro que despertou muito interesse. Veja bem, cada expressão dessa eu poderia passar toda manhã, tarde, noite discutindo amplamente, mostrando os matizes, as possibilidades, não só de variação, mas de sentido idiomático. Uma delas é pedra angular, que aparece em O Jesuíta. Também nesse sentido de ser fundamento essencial, e que tem hoje, na modernidade, muita frequência. É muito interessante. Eu até pensei em fazer, por exemplo, a presença. Eu sei que os europeus fazem isso muito bem, a presença de expressões idiomáticas em jornais de grande circulação. Para vocês terem uma ideia, todas essas expressões idiomáticas eu vi com muita frequência nos jornais, por exemplo, Folha de São Paulo. Muita frequência. Nos nossos dias. Então, só que é muito aberto, né? Eu teria que escolher assim expressão idiomática por mês, por exemplo, só o mês de janeiro de 2025 ou só o mês de maio de 2025, as expressões mais recorrentes, né? Porque lá é um acesso aberto, assim, você não tem, claro que você tem o arquivo ali, mas na hora que você vai ao buscador, é um buscador aberto. Então, você vai encontrar diferentes anos. Por exemplo, digamos que eu queira no jornal, eu fiz isso, ver reduzir as cinzas, eu posso fazer isso hoje na Folha de São Paulo. Eu cheguei a fazer isso, eu me lembro por reduzir as cinzas, de 1994 até 2025, por exemplo. Eu posso fazer, certo? Aí você diz, e como é que você faz isso? Veja bem, como eu coloquei na cabeça que nessa propriedade pluriverbal, em reduzir a cinza, por exemplo, ela está bem canônica aí, tem verbo, se você observar em todos os meus exemplos, eu coloquei verbo seguido dessa parte argumental. Que eu reconheço que eu não estou, eu estou aqui apenas explicando, mas eu não considero isso para análise, né? Eu defendo ainda, eu sou refratário, eu defendo que a fraseologia ela seja realmente refratária da sintaxe. Por quê? Porque é uma combinação, para lembrar, associar combinação histórica, memorizada, é o todo. Né? Se a gente pensar que reduzir as cinzas, você tem um verbo, aí tem um artigo, e tem cinzas. Tá? Se você achar que está diante realmente de uma combinação livre, para tomar lá a terminologia de Eugênio Cossé, aí fica meio complicado, né? Porque não segue essa tradição, não só canônica, mas esse conceito que a gente tem de uma forma fixa. A nossa Lúcia Fugêncio, ela trata muito disso, né, nas suas pesquisas. Essas formas, elas estão estocadas na nossa memória, né? Mas o que é que está realmente estocado na nossa memória? Aí eu defendo o Mário Garcia Pai, que hoje, mais cedo foi falado, né, foi referenciado pela professora Rose, ele diz, olha, essas expressões têm diacríticos. Por isso que, quando eu fui pesquisar, reduzir as cinzas, eu digo assim, bom, pode ter uma variação no verbo, mas para permanecer, para eu poder recuperar a forma reduzir as cinzas, a palavra cinzas ela tem que estar presente. Então, eu estabeleci, portanto, esse critério. E o contexto aparece aí em um jesuíta, ó, olha como é interessante. Enganei-me, Frei Beto, julguei que 75 anos de existência tinham reduzido a cinzas este coração. Certo? Muito bem. E aí, eu entro nas conclusões. Quando nós publicamos
nosso querido Leite Júnior, que é um professor, artista, né? Pintor de mão cheia, perfeito, completo, um homem completo, estudioso, doutor, pós-doutor em literatura, e eu pedi ilustrações do meu trabalho e ele fez essas duas ilustrações aí fascinantes, que são capas, capa e contracapa, né, do livro. Bom, chegando aos finalmente, né, as considerações, eu diria que as expressões idiomáticas de origem bíblica conferem às publicações literárias do século XIX um inestimável valor documental histórico, consolidando-as como fontes primordiais para a reconstrução do português histórico desse período. A abonação dos dados fraseológicos realizado por meio de consulta a obras literárias enaltece a literatura brasileira oitocentista como um repositório precioso para os estudos da linguística histórica e para as investigações diacrônicas voltadas à língua literária. Estas expressões idiomáticas, impregnadas de uma profunda herança cultural judaica, repetindo, uma profunda herança cultural judaico-cristã, constitui testemunho cristalizados da língua, cuja estabilidade estrutural contrasta com sua capacidade de ressignificar nos diversos contextos dos textos literários. Eu chamo de dessacralização. Esse conceito de dessacralização nós não trabalhamos aqui, mas eu tenho um gosto muito particular de discutir o sagrado e o profano, né? Na literatura, a partir dessas expressões de origem bíblica. Assim, revelam-se não apenas como registros linguísticos, mas como manifestações dinâmicas da interação entre tradição e inovação na construção do discurso literário. Eis aí as minhas referências, né? Eu trabalho, por exemplo, hoje eu faço um casamento entre a literatura, aí vou a Antônio Cândido, vou a Cascudo, vou em muitos autores, a Carmen Meiado é uma referência importante. Estudar é necessário para essa pesquisa de fraseologia bíblica de origem que esteja na literatura. É necessário a gente ler, reler o texto. Por isso que, às vezes, eu me demorei muito ao longo dos anos, eu levei 2 anos só estudando, lendo e relendo, sem hora. E, às vezes, na segunda ou terceira releitura de alguns capítulos, eu disse, meu Deus, eu passei por essa expressão, porque ela, às vezes, vinha de forma desautomatizada. Então, nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Quero também agradecer mais uma vez a toda a comissão organizadora. Quero agradecer ao professor Marton, ao professor Raimundo, da Pró-Reitoria de Extensão. Quero agradecer também ao Vicente Júnior, que nos acolhe em toda a proposta, que é o coordenador do curso de Letras. Quero agradecer ao Centro de Letras também, ao CENFLE, enfim, agradecer aos amigos, a solidariedade dos amigos, que são muitos. Não tem como a gente fazer um trabalho desse. Aparentemente, parece que eu estou à frente, né? Porque eu acabo falando muito, mas, na verdade, é uma obra coletiva. Eu não teria como fazer uma terceira edição sem o apoio dos amigos, dos colegas, de todos. E todos aqueles que eu fiz convite, todos aceitaram de pronto, eu vou participar, o que foi uma coisa maravilhosa. Muito bem, um abraço para todos e nos veremos em outros momentos. E como a periodicidade do nosso colóquio é a cada 2 anos, daqui a 2 anos, eu espero estar com você no 4º colóquio
Nacional de Fraseologia Portuguesa. Um abraço a todos.